federais dos Estados Unidos, tudo isso pode gerar algum efeito aqui no nosso quadrado, Débora? Porque às vezes um movimento lá fica restrito lá, mas tem algo que a gente deve ficar meio ligado, sei lá, cotação de dólar, onde é que pode vir um efeito? Eu já estou até acompanhando a abertura do câmbio aqui hoje, Elise, está caindo. Está caindo 0,24% a R$ 5,30, porque aí vem aquela interpretação, como a Priscila muito bem já trouxe aqui, da desvalorização da moeda a nível global, porque no final das contas, com essa dúvida de como que vai ficar, né, essas incertezas em relação à economia americana, isso tende a alimentar uma fuga nesse momento de capital de lá, e isso acaba trazendo, abrindo um espaço, abrindo uma janela de oportunidade para mais investimentos aqui no Brasil. Inclusive, ontem eu cheguei a conversar já com alguns especialistas para entender como que a gente onde que vai ficar a Bolsa Brasileira na história, os investidores brasileiros, né? No curtíssimo prazo, ou seja, de imediato, essa semana, a gente ainda pode acompanhar as bolsas subindo e descendo, tentando se entender e se achar, Elisa, nessa questão de entender dos impactos realmente, né, desse shutdown. Mas o efeito na moeda vem muito em cima da desvalorização do dólar a nível global, está acontecendo diante de outras moedas e também agora em relação ao real. E o diferencial de juros aqui do Brasil em relação aos Estados Unidos acaba sendo uma atratividade para os investidores que, num momento como esse de incerteza lá, pode ter essa janela de investimentos aqui. Perfeito. Agora, se a gente olha para o cenário lá dos Estados Unidos, o impacto econômico, Elisa, é muito grande. A gente separou aqui uma arte, inclusive, para poder a galera que está em casa conseguir visualizar quando que a gente teve, em toda a história da economia dos Estados Unidos, situações como essa acontecendo, de paralisação, né, da máquina pública lá nos Estados Unidos. Tivemos a primeira vez isso acontecendo em 2011, com Barack Obama, e depois no mandato dele, que ele entrou em 2011, foi até 2013, que teve aqui o shutdown. Isso por causa do Obamacare, que era uma situação também que precisava de orçamento para a saúde, sempre essa questão da saúde sendo muito delicada e entrando em debate lá dentro do Congresso. E isso chegou a impactar, trazendo um shutdown de 16 dias na época aqui do Barack Obama. Mas, quando a gente teve o primeiro governo de Donald Trump, esse impacto foi ainda maior, por causa da questão do muro que foi construído ali na fronteira na fronteira dos Estados Unidos com o México. A Priscila Asbeck também lembrou muito bem esse ponto. Aconteceu entre 2018 e 2019. Foi a maior paralisação naquele tempo. Isso porque, naquela época, o Donald Trump queria 6 bilhões de dólares para poder construir esse muro. Os democratas não eram a favor disso, acharam que isso tinha um custo imenso, para além das questões realmente da pauta de fechar a fronteira, que isso não agrada aos democratas. E naquele período a gente teve 35 dias de paralisação do governo. E aí o que aconteceu? Nessa época aqui, Elisa, a gente teve um impacto no PIB da economia americana, ou seja, na atividade econômica lá dos Estados Unidos, teve um impacto de cerca de 3 bilhões de dólares, ou seja, isso não conseguiu ser revertido. O impacto, de alguma forma, acontece a depender de quanto tempo dure essa paralisação. Durante o governo Biden, a gente não teve shutdown acontecendo, mas tivemos diversos momentos de discussão sobre esse orçamento, sobre aprovar uma expansão do teto da dívida. E aí, essa trajetória da dívida lá nos Estados Unidos também é muito preocupante e segue muito em discussão e dividindo opiniões no parlamento. Então, agora a gente volta com esse shutdown, Elisa. E como a Casa Branca já disse que vai fazer uma demissão em massa, a gente está falando aqui, de 750 mil funcionários nesse momento, tendo risco, né, de ter de ser colocado realmente em pausa, de ter a demissão sendo decretada. A gente está falando aqui de 40%, pelo menos, da máquina pública ali, dos funcionários públicos. Programas e serviços são comprometidos porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa galera sendo afastada, sendo demitida, a gente também coloca em risco o andamento, né, de algumas funções, de alguns serviços que, mesmo não sendo essenciais, trazem impacto importante. Eu vou trazer o exemplo aqui dos operadores de voo. Que trabalham, né, nos agentes que trabalham nos aeroportos, Elisa. Esse pessoal, eles terão os pagamentos suspensos, eles continuarão trabalhando. Só que eles não vão ter pagamento sendo feito enquanto tiver paralisação. E ninguém fica feliz com ir trabalhar não pagamento, né? Pois é. E aí, durante esse período, o que acontece? Muita gente fala, não vou trabalhar hoje, não sei o que lá, e aí isso vai trazendo impacto no dia a dia também para a população americana. São parques fechados, sem manutenção, e por aí vai, para além dessa questão da ausência
dos dados sobre a economia americana, que traz uma grande incerteza e falta de previsibilidade realmente para os investidores e para o Banco Central americano. É bem preocupante a situação, Elisa, não tem nenhum shutdown que saia totalmente ileso. E a gente precisa entender, primeiro, se a gente vai sair rapidamente dessa história nos Estados Unidos ou se isso vai demorar. Da última vez demorou 35 dias para o